Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre comportamentos indesejados. Como é que eu avalio essa questão? Como é que eu penso? Como é que eu interpreto esses comportamentos? Faz parte do dia a dia de qualquer veterinário, não precisa ser só o comportamentalista. Qualquer especialidade que esse veterinário tenha, dependendo da especialidade, até pior. O veterinário tá ali tranquilo, tá na padaria, vai na academia, na farmácia, às vezes está em algum estabelecimento que precisa ficar um pouquinho na fila. Agora, nessa época da quarentena, a gente fica mais distante, sejam conscientes. Então, talvez essas conversas não estejam acontecendo, mas logo logo elas vão voltar. Naquele momento em que você está aguardando algum atendimento, começa a conversar com uma pessoa desconhecida e aí você comenta que é veterinário. É inevitável. Eu acho que dá para contar nos dedos quando isso não acontece. Você fala para alguém: eu sou veterinária. Gente, nossa, eu preciso fazer uma pergunta. É sempre assim. Geralmente essas perguntas têm relação com questões comportamentais. E aí é que vem o X da questão. É diferente uma pessoa perguntar: meu gatinho parece que ele tá com verme, não sei o que eu faço. A gente vai orientar essa pessoa, dizer que ele precisa de uma medicação, vai procurar o veterinário de confiança para que ele prescreva o medicamento, vai tomar um remedinho, vai eliminar o verme e vai ficar tudo bem. Só que quando a pessoa pergunta, por exemplo: Carol, meu gato tá fazendo xixi pela casa toda, já fiz de tudo, já coloquei produto forte, já briguei com ele, já fiz tudo que eu achei na internet que me falaram que funciona e nada resolve. O que eu faço para esse gato parar de fazer xixi pela casa? E aí é que a gente respira fundo. Primeiro, porque não costumam ser problemas, nesse caso, inclusive. Não é um problema que pode ter uma única raiz. Então, eu não tenho como te dizer que o gato está fazendo xixi fora do lugar por conta disso e ponto. Diferente do gatinho que estava com verme, por exemplo. E não tem uma receita de bolo, eu não tenho como dar um protocolo e uma mágica que o tutor vai fazer para resolver essa questão. Tudo isso, essa história que eu tô contando para vocês, que acontece diariamente com a gente, e aí os temas são variados, as dúvidas são variadas, mas mesmo assim a gente acaba caindo nessa questão. Por que será que essa dúvida surge? Por que o tutor percebe esse comportamento do gato e ele quer tirar isso, ele entende isso como sendo algo ruim e eu quero corrigir e ponto. Faz parte da gente não conhecer a espécie daquele animalzinho. Nós não conhecemos os gatos, na verdade. Por isso é que a gente não espera determinados comportamentos. Vou explicar direitinho para vocês. Por exemplo, nesse caso do xixi. O que o tutor está enxergando é o gato marcando lugares da casa. Ou seja, ele continua usando a caixinha de areia, tá tudo certo, mas ele fica fazendo xixi em vários pontos da casa. Isso é um comportamento indesejado para o tutor? Sim, com certeza. A gente tem um odor forte dessa urina que fica ali pela casa, a gente tem dificuldade muitas vezes de limpar esse lugar e tirar o odor. Às vezes o gatinho faz sempre naquele mesmo lugar, acaba estragando o móvel, ou esse cheiro fica impregnado de forma que a gente não consiga reverter mais. Você perde esse móvel, perde um sofá, uma cama, uma almofada, enfim. É indesejável para o tutor. Eu concordo com isso, todo mundo concorda provavelmente. Mas e o ponto de vista do gato? Será que é ruim? Para o gato é indesejável fazer o xixi, marcar lugares? Não necessariamente. Quando a gente conhece como é um gato, naturalmente falando, sem a influência humana, ele marca. O gato tem essa característica, não só o gato, cães também.
fazem marcação com urina, marcam determinados lugares, demarcam o território dele, utilizando a urina também, e sinalizam situações de estresse, marcando com urina. São algumas possibilidades, tá? Então a gente sempre avalia esse todo, mas na maior parte das vezes é isso. O que a gente quer dizer então? Você observar esse comportamento, só se preocupar com isso e querer corrigir, querer consertar essa questão, por exemplo, do gato fazer xixi fora do lugar, provavelmente não vai funcionar, porque a gente não está avaliando o porquê ele faz isso. E esse é o grande problema. É por isso que não tem receita de bolo e é por isso que a gente fala desse desconhecimento. Talvez o meu gato não tenha nenhum problema clínico ou nenhuma alteração comportamental, pensando assim num distúrbio mesmo, né? Numa instabilidade comportamental. Ele pode simplesmente estar sinalizando que ele está incomodado com a caixa de areia, que está num lugar que não está confortável para ele, ou você mudou o substrato dessa caixa de areia de repente, ele não gostou, talvez teve mudança de pessoas na sua casa, você mudou de casa, trocou móveis, enfim, alguma coisa está diferente e ele está sinalizando o incômodo com essa questão de base, marcando com urina. Não é tão simples. Entendeu o que eu quis dizer para vocês? Tem alguma coisa ali por trás desse sinal. E aí é que tá, a gente não pode simplesmente corrigir esse sinal sem oferecer para o nosso gatinho aquilo que ele necessita. E às vezes a gente nem consegue fazer o gato parar de fazer o xixi fora, porque a gente só presta atenção nisso e só quer corrigir isso porque esse é o comportamento que está sendo considerado indesejado para o tutor. E a gente esquece da questão de base e de trazer o conforto para esse gato para melhorar tudo isso. A primeira avaliação que a gente precisa fazer, então, é o ponto de vista. Quando o tutor está incomodado com alguma coisa, a gente precisa entender o que é esse incômodo, o que está causando para ele, por que ele não está gostando do que o gato está fazendo e quais são os possíveis motivos para esse gato estar manifestando tudo isso. Será que é um comportamento natural que o tutor não sabia, né, não conhecia ou não achava que ele tinha que oferecer aquilo para o gato? Ou não, realmente nós estamos falando de uma instabilidade. O primeiro ponto que você tem que pensar quando você vai ter um animal de estimação, e agora eu não vou falar só para gato, qualquer que seja o animal, é saber quais são as necessidades básicas. Então, um cachorro, ele precisa passear diariamente. Muitas vezes a gente tem algumas alterações de comportamento, não vamos nem dizer alterações. Às vezes o cão manifesta alguns comportamentos que nos incomodam, mas a única raiz desse comportamento é o fato do cachorro não ter atividade, não passear, não gastar energia, não cumprir com um papel biológico. Isso traz incômodo, isso traz estresse, esse animal perde bem-estar e pode manifestar comportamentos que para ele são uma válvula de escape, mas para o tutor é incômodo. E aí o tutor procura ajuda porque ele está se sentindo incomodado com esse comportamento. Só que ele não sabia de tudo que estava por trás disso. E aí é que ele é orientado de que o cachorro tem determinadas necessidades e que ele precisa suprir essas necessidades. Senão a gente provavelmente não consegue tirar esse comportamento inadequado. Isso é o desconhecimento. Outro exemplo, a pessoa tem uma ave, tem uma calopsita, né, que é um animal muito comum hoje nas famílias e nas multiespécies também. Eu tenho a calopsita e aí a pessoa fala, nossa, mas de uns tempos pra cá, minha calopsita tá muito irritada, bica todo mundo, não quer que a gente pegue, ela não era assim. Não sei o que tá acontecendo e aí a pessoa, ela só consegue enxergar essa questão da calopsita estar agressiva, mas ela não
para pensar o que pode ter mudado para que ela manifeste esse comportamento. Aí você conversa, troca uma ideia, tenta entender a rotina, tenta entender a casa e você descobre, por exemplo, que as crianças estão de férias. Vamos dar o exemplo da quarentena que a gente está passando. As crianças estão mais tempo em casa, agora a escola está dentro de casa. E aí a sua calopsita fica com a luz do cômodo acesa até 1 hora, 2 horas da manhã. Ou seja, esse bichinho que tem um período necessário de descanso, de sono, ela precisa ficar no escuro para descansar, não tá teve uma mudança nessa questão, ela tá ficando irritada porque ela está descansando menos, ficando com a luz acesa. Isso reflete no todo, reflete na rotina, reflete no comportamento. O que você vai fazer? Você vai brigar com ela? Você vai querer consertar isso? Qual é a raiz desse problema para a gente entender por que ela está mais agressiva? Esse é o raciocínio com qualquer espécie, qualquer bicho que você queira ter, você precisa entender o que esse bichinho precisa, o que é necessário, o que é primordial você oferecer para ele, para depois a gente começar a entender alterações de comportamento, algumas situações que estão saindo aí do controle, por exemplo. Esse é o primeiro passo. Se você percebeu que você quer ter um gato, que você pode ter um gato, a sua rotina, a sua casa, você consegue adaptar tudo para o felino, você tem então que saber tudo que você vai oferecer para ele. No caso do xixi, como é que eu trabalho com as caixas de areia? Quantas eu preciso ter? Em quais locais? Qual vai ser o substrato? Tem uma série de coisas com relação à caixa de areia. Situações de estresse, mudanças de rotina, mudanças de ambiente. O gato pode sinalizar um incômodo por conta disso, por exemplo, marcando em locais que ele não marcava. O ambiente não é mais seguro para ele, então ele começa a marcar. Isso pode acontecer com arranhadura. O gato arranha locais que você não quer. Isso também é bastante comum. As pessoas se queixam porque o gato arranha o sofá, arranha a cama. Quer ver uma frase que eu escuto sempre? As pessoas falam pra mim: ah, não, eu até preciso trocar o meu sofá, mas eu não vou trocar agora, porque meu gato destrói tudo, mas eu já acostumei, eu sei que é assim mesmo, ele vai arranhar o sofá, então eu não vou comprar um novo porque ele vai estragar o sofá novo e tal. Não é assim que funciona. O gato precisa arranhar? Sim. Por quê? Faz parte da comunicação visual e olfativa dessa espécie. Mas ele precisa arranhar o seu sofá? Não. É indesejado para você que ele arranhe o sofá? Sim, e é compreensível. Mas a arranhadura não é um comportamento indesejado para o gato, com relação ao gato. É um comportamento necessário, natural. O que a gente faz? A gente troca. Eu não quero que meu gatinho arranhe o sofá, mas em compensação, eu vou entender como é que eu tenho que oferecer os arranhadores para ele, de que tamanho tem que ser esses arranhadores, onde eu preciso colocar, quais são os pontos estratégicos, e aí eu ofereço o arranhador para o meu gato e não deixo ele arranhar o meu sofá. E aí a gente tem como fazer essa troca. A gente tem vídeo no canal a respeito disso, como você ensina o seu gato a utilizar determinado lugar ou não. E é assim que você precisa raciocinar. Saber o que é necessário, né? o que ele precisa manifestar, e aí a gente não tem como proibir. A gente não pode querer que o gato não faça determinadas coisas, porque aí a gente está interferindo no bem-estar desse animal. Se a gente tira o bem-estar, a gente não está sendo um tutor consciente e com certeza você vai ter problema sim, porque ele vai começar a manifestar outras coisas e vai te incomodar. Só que ele está sem bem-estar, ele está sem as necessidades básicas. Esse é o raciocínio. Se você compreender isso e daqui para frente você começar a avaliar as situações que você passa dessa maneira, você vai ver como muita coisa vai ser diferente. Se alguém falar alguma coisa desse tipo para você, fizer uma reclamação desse tipo, você já vai começar a pensar: ah, o gato está fazendo
tal coisa, mas o que será que aconteceu? Como será que eu mexo em tudo? Se vocês acompanham os nossos vídeos no canal, sempre que a gente fala de alguma alteração de comportamento, por mais que sejam alterações diferentes entre si, a gente sempre fala do ambiente, de mexer no enriquecimento ambiental, de deixar esse ambiente mais amigável, né, e mais interessante para o gato, das rotinas, das brincadeiras, da sua interação com o seu gato. A gente sempre mexe nisso. E, na verdade, são as coisas que a gente mais vê em desacordo dentro das casas dos tutores. Muitos problemas acontecem por pequenos detalhes, pela falta de um enriquecimento, pela falta de uma rotina e de uma interação consistente. E aí o gatinho sinaliza de que tem alguma coisa errada. Então, comece a olhar para o seu gatinho dessa forma, né? Seja empático com ele. Pensa como ele estaria pensando. Lembra que eles não são tão complexos. Então, essa humanização que a gente faz de vingança, birra. O meu gato deve estar fazendo xixi fora da caixa porque ele está fazendo birra porque eu fiquei mais tempo fora de casa. Tira esse raciocínio, esses sentimentos da sua interpretação. O seu gato não faz birra. Ele pode estar sentindo o fato de talvez você estar ficando mais tempo fora de casa, mas a alteração de comportamento não é birra. Ele não faz isso somente para chamar a sua atenção e ponto. Tem aí questões um pouco mais complexas que a gente precisa entender e tratar. Bom, aí talvez nesse momento alguns que estejam assistindo esse vídeo vão pensar assim: eu só queria ter um bichinho de estimação, mas eu trabalho fora, aí vem a Carol, fala tudo isso, então acho melhor eu desistir porque ela tá me desencorajando a ter um pet para me fazer feliz. Só que na verdade é o contrário. Eu sempre encorajo as pessoas a terem principalmente gatos, por conta do preconceito. Quantas pessoas falam pra gente que não gostam de gatos? Eu odeio gato, não gosto de gato. Mas aí você pergunta, tá, tudo bem, você não gosta, mas aconteceu alguma coisa? Você passou por uma situação difícil? Tem algum trauma com relação a gato? Não, nunca passei por nada, eu nunca nem tive gato, mas eu não gosto, não quero, eu só gosto de cachorro. As pessoas geralmente não gostam do gato porque nunca tiveram, porque não conhecem o gato. Eu nunca vi, olha, acho que quase a gente não deve falar nunca, não é? Quase nunca a gente fala nunca. Acho que é isso. Mas nesse momento eu tenho coragem de falar. Eu nunca vi uma pessoa que falava, né, que não gostava de gatos e no momento em que teve um gato, por qualquer que seja a circunstância, não se apaixonou por ele. E aí ficava pensando, nossa, mas por que eu falava isso, né? Eu realmente não conhecia. Eu não conheço, gente, de verdade, eu tô sendo muito honesta com vocês. Eu não conheço uma pessoa que não tenha entrado em contato com gatos e não tenha se apaixonado por eles. É só uma questão de não conhecer. A gente tem preconceitos, a gente parte de determinados princípios e tem algumas opiniões porque a gente desconhece os fatos. Na verdade, tudo isso que eu tô falando, né, falando desses comportamentos, o que é indesejado, não é para te desencorajar. Eu acho sim que nós temos que ter animais de estimação porque eles fazem muito bem pra gente. O único ponto que eu quero dizer é, nós temos que fazer isso de uma forma responsável, a gente tem que ser consciente. Então não significa que porque você trabalha bastante, às vezes tem uma rotina mais atribulada, não significa que você não tem que ter um animalzinho. A gente deve sim ter, mas nós precisamos nos adaptar. E para isso você tem que querer. Eu acho que a palavra de ordem é essa, querer. Se você quer ter um gatinho, mas você acha que a sua rotina é um pouco complicada, peça orientação, conversa com a gente, conversa com seus amigos que têm gato, com o seu veterinário de confiança, como é que você pode ajustar. É muito difícil a gente não conseguir uma adaptação. Existem sim situações que a gente não consegue negociar muito, mas a minoria das vezes.
Na maior parte dos casos que a gente conversa, que a gente atende, a gente consegue achar um meio termo. O que dá para o tutor fazer e o que vai ser bom para esse gato. Conversa com a gente, peça orientação que a gente faz uma adaptação. Talvez acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, arrumar alguém para te ajudar. E aí você distribui essa rotina, consegue fazer tudo o que você precisa, mesmo estando mais tempo fora ou trabalhando bastante. Não é impossível. Agora, o que não pode acontecer é a gente pegar um animal, né, levar o gatinho para casa. Aí quando a gente tem um problema desse, por exemplo, então quando eu percebo um comportamento que para mim é indesejado, e aí eu converso com alguém que me orienta, que eu tenho que mudar algumas coisas, adaptar algumas coisas, porque aquilo faz parte da necessidade do meu bichinho, eu não quero oferecer. Ah, não, eu não tenho tempo, não tenho como fazer isso, não. Tem gente que coloca empecilho em tudo. A gente dá várias alternativas e a pessoa não pode fazer absolutamente nada. Na verdade, não é que ela não pode, ela não quer. Mas aí a gente está negligenciando a necessidade do gato. É isso que não pode. Lembra que você levou o bicho para dentro de casa. Seja o gato, seja o cachorro, seja o passarinho, não importa. Falando, né, dos gatinhos agora. Mas você levou esse gato para dentro de casa. Você adotou, você comprou, você achou na rua e decidiu ficar com ele. Então a gente precisa ser responsável por isso. A mesma coisa quando a gente fala de cuidados médicos da clínica geral. O gatinho, ele vai ficar doente em algum momento. A gente precisa estar preparado para cuidar. Quantas vezes a gente vê casos de pessoas que se deparam com um animal doente e aí elas sempre têm um motivo. Ah, não, agora eu não posso levar no veterinário porque eu não tenho dinheiro, ou porque, não, agora eu tô doente e não posso levar. Não dá para tratar, e às vezes até as pessoas querem saber remédios que elas podem dar para o bicho porque ela não tem condições de levar no veterinário. Gente, ter um animal de estimação significa precisar do veterinário em algum momento. O ideal, na verdade, não é precisar do veterinário e procurar, é fazer tudo preventivo, fazer vacina, fazer check-up preventivo, vermifugar, os antipulga, etc, etc, etc. Mas independente dessa prevenção, em algum momento o seu gato vai precisar de um exame, vai precisar de um medicamento. A gente fica doente, seu bichinho também vai ficar. Carol, mas eu não tenho dinheiro agora para cuidar. A gente dá um jeito, a gente tem que ser criativo, a gente pede ajuda, procura o serviço público, faz vaquinha. Hoje em dia as pessoas fazem, elas pensam em tudo. Quantas vaquinhas a gente não vê na internet para ajudar alguns bichinhos que precisam, às vezes não tem tutor ou é um tutor carente. A gente dá um jeito, basta querer. Ou seja, seja seja responsável pelo seu gato. Lembra que você quis esse gatinho, então você precisa oferecer tudo o que ele necessita. Quais são os passos? A gente falou um monte aí, mas para a gente encerrar a ideia. Eu conheço o natural do meu gato, conheço tudo aquilo que ele precisa manifestar de comportamento para que ele viva de forma confortável. Quando eu sei isso, eu vou saber identificar o que é um comportamento realmente patológico desse meu gato, o que é só uma manifestação de um desconforto, ou talvez um comportamento que está mostrando que eu não estou oferecendo aquilo que ele precisa. E aí eu entendi, eu interpretei, fiz trocas, ele tem tudo o que ele precisa de forma consistente. Agora sim eu tenho bem-estar e minha família tem bem-estar. Esses são os pontos desse vídeo, dessa conversa que a gente teve agora, que eu acho que é o principal, o que tem que ficar na sua cabeça. De novo, vou falar. Entenda o seu gato. Procure informações. O que é um gato? Saiba responder isso. Se alguém te perguntar o que é um gato, como é um gato, você tem tudo na ponta da língua. Se você souber isso, se você ler bastante a respeito disso, procurar muita informação técnica a respeito disso, tudo vai ficar mais simples. E aí, para outras espécies também.
o nosso preconceito, a nossa interpretação errada de determinadas situações acaba. Pode ter certeza disso. Compartilhe essas informações com seus amigos gateiros. Eu acho que informação nunca é demais, então quem gosta de gato sempre se depara com essas situações que a gente falou no vídeo. Então vamos propagar isso, passar isso adiante. Quem sabe a gente não melhora aí a qualidade de vida dos gatinhos ao redor do mundo, quem sabe. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer orientação que vocês precisarem, deixa aí nos comentários do vídeo que a gente vai responder para vocês. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.